Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem, você já sabe, durante esse período nós estamos trazendo aqui na TV Polo alguns pretensos candidatos aí às eleições municipais, ao Executivo Municipal. E esta semana é a vez do Geraldo Guedes. Nós vamos conversar com ele que está no PR, vai falar para a gente das ações do partido, falar também da pretensão, se está convergindo só pelo nome dele, se vai ter candidatura própria, como é que está essa história toda, tá bom? Então, queria agradecer ao Geraldo por ter aceito o nosso convite, é uma satisfação recebê-lo aqui, viu, Geraldo? Bom, o prazer é todo meu, quero agradecer pela oportunidade, né, e dizer que nós, no PR, costumamos falar família PR. O PR terá candidatura própria, lógico, eu já pleiteei uma vez, fui candidato a vice, mas desta vez não, desta vez nós teremos a candidatura própria e é lógico que eu coloquei meu nome à disposição do partido, eu tenho a direção do partido no município e assim mesmo tem a estadual e a nacional. E eu tenho o apoio da nacional e tenho o apoio da estadual e tenho o apoio da municipal. Então, o presidente nacional, Alfredo Nascimento, já disse por várias vezes, olha, desta vez você tem que ser o nosso candidato. O presidente Tadeu Candelária da mesma forma. E a nossa direção municipal da mesma forma, e nós estamos aí trabalhando para a nossa candidatura. Geraldo, eu vou dizer para você assim, Geraldo, eu vou fazer apesar que para muita gente dispensa a apresentação, né? Eu vou começar assim, ó, você é mineiro de Minas, né? Porque podia ser mineiro de trabalhador de minério, né? Mas você é mineiro de Minas, né? Sou mineiro de Minas. E fala um pouquinho do Geraldo, que já foi vereador, já foi presidente da Câmara, como é que é, Geraldo? Bom, eu cheguei em Cubatão, na verdade, eu tinha 10 anos de idade. Eu sou da cidade de Teófilo Otoni, né, fica próximo ao Vale do Jequitinhonha. Vim morar em Vila Paris, morei em Vila Paris até 1988, quando houve a extinção, em 84, da Vila Paris devido a uma enchente. Então, de lá mudamos para o Jardim Nova República, bairro esse que moro até hoje. E, na verdade, quando eu vim para ajudar meus pais. Todo mundo vinha para São Paulo, que era para ajudar os pais lá em Minas. Então, uma família muito grande, 21 filhos. Né? 21 filhos? 21 filhos. E meu primeiro emprego em Cubatão foi trabalhar de servente de pedreiro, sem fichar na carteira, construindo um alojamento da Serva Engenharia. E aí depois, é lógico, fiquei maior de idade, nós tínhamos também pensão na Vila Paris, tínhamos mercearia, então trabalhávamos no comércio em Vila Paris. E aí depois que mudamos para o Bolsão, a gente já era maior de idade. Aí eu fui trabalhar de pedreiro, depois encarregado, depois fui chefe na Carrena do Brasil e em 2000 eu vim candidato a vereador pelo PGT, Partido Geral dos Trabalhadores. Naquela ocasião fui eleito... mais, né? Não, houve a fusão com o PL na época. Então naquela época eu fui eleito com 786 votos, sendo o quarto mais votado da cidade, né? Vindo exatamente minha votação da área operária, dos meus companheiros de Montreal, de Carrena, de Andrade Gutierrez e assim por diante. Então, uma candidatura exatamente dirigida ao trabalhador. Eram os trabalhadores das indústrias, até porque quem me lançou candidato foi um tal de Cabo Chico. Cabo Chico, lá da Água Fria. Não, tem que ser candidato a vereador, que você era cipeiro e você ajudava na cozipa, nas empreiteiros, trabalhadores. Tá bom. E a história é mais longa, né? Cabo Chico me lançou na política. E o Cabo Chico mesmo nunca votou em mim, nunca trabalhou para mim. Aí eu cobrei ele, ô Cabo Chico, mas não, agora já estou com vereador. Agora, na eleição de 2012, não, ele já votou, mesmo eu sendo candidato a vice, ele votou. Falou, agora eu vou votar. É que ele sempre tinha um candidato próprio do bairro dele, e ele só votava naquele candidato. Mas aí eu fui para a Câmara, no meu primeiro mandato, eu fui eleito sem querer eu fui eleito o segundo secretário da Câmara, naquela ocasião com 12 votos. Depois daí 2 anos eu fui eleito vice-presidente da Câmara. 12 votos porque na Câmara eram 19 vereadores. Eram 19. Tá. Aí depois fui eleito vice-presidente. E nós fizemos um acordo na época, meio maluco, que chamava Grupo G8, que nós iríamos eleger o presidente em 2006, em 2005, em 2008. Fizeram isso? Fizemos até 2012. Aí eu fui reeleito em 2004, 2005 eu fui eleito presidente da Câmara. E aí continuei os meus 2 anos de presidente da Câmara, aí vim candidato a deputado federal em 2006, obtendo 12.660 votos, sendo 10.160 só em Cubatão, 10.160, né? Aí depois, na eleição seguinte,
eu fui mais uma vez eleito vereador e eu fiquei, nós fizemos os 6 presidentes da Câmara. Os 6 presidentes nós fizemos. Começamos com o Tião e terminou com Donizete, agora em 2012. Certo. Então nós cumprimos os meus 3 mandatos, fizemos 6 mesas da Câmara. E aí depois, como vim candidato a vice, tivemos a perda, né? Perdemos a eleição e continuamos vivos e trabalhando por aí. Então, esse é um pedaço da minha história. Se for contar a minha história toda aqui, de onde eu vim, como é que foi... Não, a ideia, Geraldo, é exatamente essa, das pessoas terem um pouco da trajetória política e você já disse aqui que você está no PR e converge, vai ser o pretenso candidato da legenda às eleições municipais. Vou fazer as eleições municipais, já fui corrigido 2 vezes por causa disso. Geraldo, como é que você vê esse momento que a crise política alcança os partidos, principalmente o Partido dos Trabalhadores e os seus aliados, vamos dizer assim, PMDB, todos eles estão numa crise imensa institucional. Como é que você vê esse momento? Está mais difícil, não está? Como é que você está sentindo isso? Olha, Marcelo, eu vou dizer o que sempre diz o nosso líder, um líder nosso, no Senado Federal, o senador Magno Malta. Ainda essa semana eu estava vendo um discurso do senador, que ele é muito firme nos seus discursos, onde ele diz: olha, o povo brasileiro está colocando todos os políticos numa vala comum, que todos são corruptos, que todos são ladrão, que todos são tudo devido aos acontecimentos do nosso país. Eu não vou dizer aqui de partido, porque corrupto tem em todos os partidos. Se for analisar e se for olhar, tem participação de quase todos os partidos. Então, na verdade, a política ela é uma coisa séria e às vezes aparecem homens públicos que não são sérios. Porque, na verdade, o político é para servir, não é para ser servido. E o que nós estamos vendo no momento atual do país é os políticos que foram servidos pelo dinheiro público. E com isso, é lógico, a pessoa procura um médico, procura um emprego, procura isso, procura aquilo, não tem. Então, quando aparece alguém, todo mundo já começa a dizer, todo político é ladrão. Não é bem assim, existe políticos honestos, sim, eu acredito nisso. Eu tenho minha convicção que nos meus 3 mandatos de vereador, eu trabalhei muito em benefício da nossa cidade, nunca fui envolvido com nenhum tipo de corrupção e, se Deus quiser, ao longo da minha vida, nunca serei. Mas as pessoas precisam realmente olhar os candidatos para depois não se arrepender também numa eventual vitória de quem quer que seja. Espero que seja a nossa vitória, a vitória do PR, a vitória minha e do meu grupo, para que com certeza não iremos decepcionar. Mas as pessoas precisam olhar cada candidato, seu perfil, seu passado, isso é importante. Não dá para dizer que todo mundo é ladrão. Eu vi algumas pessoas que dizem, olha, vota branco, vota nulo. Não, isso não é sabedoria. Tem que escolher alguém. Um dia a gente vai acertar alguém que vai administrar a nossa cidade realmente para o povo e vai fazer aquilo que o povo almeja de um político, que é a melhoria na qualidade de vida, da saúde, da educação, do transporte, do urbanismo, da cultura, do turismo e assim por diante. Então eu espero que eu seja essa pessoa. Então, como você disse, realmente todo mundo tem essa mente que o político, todos são isso. Não é todos. Então está todo mundo numa vala comum hoje. Infelizmente, quando se fala político, o cara já põe vários apelidos nele. Ladrão, é isto, é aquilo e tal. Mas as pessoas também precisam olhar bastante e não votar na pessoa apenas porque um amigo pediu. Olha também a vida do seu amigo, se ele não está querendo alguma coisa pessoal só para ele e esquecendo de uma cidade. Então, não dá para avaliar desse jeito. Precisa também do povo, você acredita que o eleitor também precisa mudar a sua concepção, não? Marcelo, o eleitor, na verdade, ele tá tão descrente, que às vezes, você já ouviu falar isso, eu acho que, né, todos já ouviram falar. Tem pessoas que dizem, olha, no dia da eleição eu passei, peguei um papel e fui lá e votei. Ou seja, o voto não tem valor, o voto tem consequência. Então, às vezes, algumas consequências é devido a esse tipo de pensamento. Eu vou votar em qualquer um, nenhum vai fazer nada, não. Então, precisa realmente ter essa cultura política no Brasil. Eu até digo que às vezes o político gosta mais de quem não gosta de política do que de quem gosta. Tá bom, vou pedir licença para o Geraldo, que ele já terminou esse primeiro bloco aqui. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós vamos falar para ele o que ele pensa da cidade, como é que ele vê esse momento. Então, não sai daí não que eu volto já já.
Bem, gente, você já sabe, nós estamos no segundo bloco do Papo na Polo. Esta semana, o Geraldo Guedes é o nosso convidado. Nós estamos fazendo aquele apanhado geral sobre eleições, né? E o Geraldo agora veio conversar com a gente. Primeiro bloco, ele falou um pouquinho da história de vida dele. E agora a gente saber um pouquinho mais de como é que ele está se preparando para isso. Ele que já tem muito tempo aqui na nossa cidade batalhando na política. E eu queria saber como é que você enxerga o ambiente político da nossa cidade. Recentemente, eu tive, lá na porta da minha casa mesmo, passou uma pesquisa lá, e eu vi que tinha muito candidato. Você acha que isso atrapalha, isso ajuda? Você acha que isso é uma questão estratégica de partidos? Como é que você enxerga isso aí? Ora, Marcelo, nós vivemos num país democrático, né, onde todos podem colocar o seu nome, e às vezes muitos partidos dizem, olha, o partido tal tem que ter candidatura própria. Então, nós temos vários, hoje, aproximadamente 38 partidos no Brasil e estão se criando mais por aí. Então, para mim, não atrapalha. Eu não vejo nenhum tipo de atrapalhamento nisso, de ter um candidato, ou 2, ou 5, ou 10, para mim, não tem nenhum problema. Eu vou trabalhar a minha candidatura, junto com o nosso grupo, a minha candidatura. Há quem diga por aí, eu não acredito nisso de forma nenhuma, eu nunca ouvi isso, assim, por exemplo, do primeiro escalão do governo. Que o governo iria lançar o máximo de candidato possível, porque aí ele já teria X votos garantidos. Como estratégia, né? Como estratégia, mas nunca ouvi isso do governo. Isso é comentários de barzinho, desses locais e tal. Eu, por mim, pode vir os 38 candidatos, cada partido lançar um candidato. Para mim não tem nenhum problema. Existe, cada um tem a sua candidatura. Então, se estão fazendo esse tipo de estratégia de lançar vários candidatos, para achar que um tem 5 mil votos, outro tem 10, outro tem 20, outro tem... Ninguém. Cada um, candidato, tem um único voto garantido, que é o dele. Os outros eles vão conquistar. Se não errar na urna. Se ele não errar na urna. De repente ele vai lá e vota no PR, todos eles, e aí não vai ter nenhum voto dele. Então, eu já garanto que eu terei um voto que é o meu. E vou tentar conquistar os votos da minha cidade e da nossa população com muita seriedade, com muito trabalho. É uma campanha que nós vamos fazer realmente, uma campanha dirigida para a população. Não vamos dar aquelas campanhas milionárias, até porque hoje não pode mais também. Hoje a gente percebe, Geraldo, que eu percebi o seguinte, teve uma pequena reforma política, eu acho que longe daquilo que deve ser feito, mas teve uma pequena reforma política, diminuiu o tamanho da campanha, diminuiu o tempo de televisão, diminuiu o dinheiro, né, aumentou o fundo partidário, mas diminuiu e proibiu as empresas de contribuir com os candidatos. Então, acho que é um momento novo da política brasileira. Mas eu vou te perguntar também do ambiente em relação a sua percepção em relação à nossa cidade. A gente o país vive uma crise, a cidade acompanha o país nessa crise, principalmente o impacto da Uzi Minas gerou desemprego. Agora, algumas pessoas dizem o seguinte: o dinheiro da cidade não caiu. O que outras pessoas dizem, não, o dinheiro da cidade caiu. Eu quero saber, e você foi vereador lá, tem uma experiência política e pretende ocupar o cargo executivo. Como é que você enxerga esse momento econômico da nossa cidade? Entendi. Marcelo, eu conheço, e você deve conhecer, e muitos que estão nos assistindo conhecem também. Existe uma determinada cidade no Nordeste brasileiro que sobrevive por um pé de caju. Um pé de caju sustenta aquela cidade toda, que aí é lógico que tem o turismo, né, que hoje cada 5 empregos, 2 é do turismo, alguma coisa dessa natureza. Então, Cubatão não tem crise nenhuma, eu estou afirmando, não há crise financeira em Cubatão, há uma crise de gestão em Cubatão, precisa ser melhor aproveitado o dinheiro público. Eu disse em alguns pontos o que poderia fazer agora. Estamos vivendo um momento de crise. Momento de crise é momento de criatividade. Agora, você observa que nós temos na nossa cidade Secretaria de Cultura, de Turismo e de Esporte. Não temos nem cultura, nem turismo e nem esporte na nossa cidade. Secretaria de Obras, Habitação e Manutenção. Não temos manutenção da cidade, não temos obras, não temos habitação, não construiu nenhuma. Então, nós temos 6 secretários e não temos nada de atuação. Então, na minha visão, neste momento, quando se fala, se corta na carne de tal forma, não está cortando na carne desta forma. Então, unificar as 3 secretarias, eu falei, Esporte,
Cultura e Turismo numa única secretaria, já economizaria 2 secretarias. Você acha que esse impacto que muitas vezes em algumas administrações se critica porque você cria a secretaria, mas não dá estrutura, então é a mesma coisa de não existir. E outros defendem também que o valor pago aos secretários ou essa estrutura criada não impacta direto no município naquilo que deveria impactar. Qual a sua opinião a respeito disso? Santa paciência, né? Lógico que o secretário não impacta tanto, 10 mil reais só que ele ganha por mês. Mas quando vai ver a estrutura de uma secretaria dessa, da habitação, por exemplo, 27 milhões de reais. 27 milhões de reais essa secretaria. Então, esta é uma. Deve ter outros, deve ser 27 ou até mais. Então, se você somar 3 secretarias, já deu quase 100 milhões de reais. Se você unifica essa secretaria, você tirou 4 aí, você já vai economizar também quase 100 milhões de reais. Que poderia ser usado nesse momento de crise, por exemplo, poderia ter aí uma frente de trabalho composta por 1.000 trabalhadores para trabalhar no seu próprio bairro, cuidar do seu próprio bairro, mas uma frente de trabalho profissionalizante. O senhor tem profissão? Não. Então, nesse decorrer, o senhor vai fazer um curso para o senhor se profissionalizar. Eu tenho três profissões, tá? E o senhor tem 3 profissões e o senhor estudou até que série? Estudei até 4º ano, ou 7º ano, ou 9º ano. Então tá, então o senhor vai fazer o ensino médio, ou o senhor vai fazer o ensino tal, alfabetizar ele também desta forma. Ele trabalharia meio período, estudava, aquele que tinha profissão estudava à noite, e aquele que não tinha profissão fazia curso à tarde. Seria uma forma de tal. Então, o dinheiro de Cubatão está realmente desperdiçado. Isto aí eu debato com qualquer um, com o governo, com tudo. Então, quando se fala um CO, não é nada. 560 CO é muito CO. Assim, Geraldo, uma outra pergunta para você é em relação à atividade econômica do município. Com essa questão da extinção, ou da parada da extinção da atividade siderúrgica, você que foi metalúrgico, né? Você percebe que a cidade já encontrou esse caminho de mudar o rumo da atividade econômica? Alguns dizem que é para a questão retroportuária, ou não, e o polo industrial está ultrapassado. O que fazer com todo esse polo? Como é que Cubatão vai se renovar? Você veja bem, porque realmente naquela área ali é uma área realmente que é uma área retroportuária, lá já existe um porto. Então, quando a gente fala do momento de criatividade, teria que sentar com os empresários e saber de verdade o que vocês querem fazer aqui na área da Cozipa, tal coisa. Então, vamos profissionalizar essas pessoas para ele disputar esse mercado de trabalho também, quando a nova atividade vier. Então, Cubatão, nós temos sim, eu tenho até um rapaz chamado John, que ele está fazendo passeios aí pela serra, vendo a Cachoeira Véu de Noiva, a Lagoa Azul, tudinho com 20, 30 pessoas todo final de semana. Então poderia explorar o turismo ecológico da cidade, também isso gera emprego. Agora, o que precisa também fomentar o comércio local, tem que fomentar, inovar, dar mais incentivo sim, o dinheiro da cidade, infelizmente, as empresas às vezes que vêm aqui vão embora levando o dinheiro da nossa cidade e não fica nada aqui, e às vezes os próprios funcionários da prefeitura, de cargos comissionados, eles gastam o dinheiro deles em Santos, lá em Santo André, em São Bernardo, em São Caetano, e às vezes é um salário bom. Se você somar tudo isso, entraria no comércio pelo menos R$1 milhão por mês só disso aí, que não basta só o cartão. O cartão é bom, é bacana? Não sei se é bacana, mas também aquilo ali só não fomentou o comércio. É só específico para uma área, que no caso é os servidores públicos. Acho que eu vou pedir mais licença para o Geraldo, mais um minutinho. Eu vou para um outro intervalo e no terceiro bloco a gente continua conversando com o Geraldo Guedes. Não sai daí não. Bem, gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Você já sabe, o convidado desta semana é o Geraldo Guedes, ele que é do PR, e estamos falando aqui um pouquinho sobre a trajetória política dele também, das perspectivas dele para a nossa cidade. Ele que pretende, né, se candidatar. Nós estamos fazendo isso com todos os candidatos. Quem não veio ainda, pode ter calma que vai vir também. Geraldo, você já falou sobre a sua expectativa em relação à atividade econômica do município, já falou também um pouquinho sobre a sua trajetória. Agora, os problemas, você foi vereador há muito tempo, como é que você acha que Cubatão pode resolver as questões habitacionais do nosso... Eu pensei nisso agora porque você
vinha de um núcleo que foi removido por um núcleo habitacional e Cubatão já sucessivamente fez isso várias vezes. Tem experiência para fazer isso. Mas continuamos enfrentando o mesmo problema. E a cidade que você vai encontrar lá na frente, provavelmente vai ter esse tipo de problema para resolver. Como é que você está enxergando isso? Como é que você pretende resolver isso? Você acha que tem condição? Com certeza, condições absolutas. O governo está adormecido. É um governo realmente sem articulação nenhuma, nem com o Planalto Central e nem com o Planalto, que é o Palácio dos Bandeirantes também em São Paulo. Não adianta você querer ser... Eu não vou. Quem vai ser prefeito de partido não pode ter... sendo do mesmo partido, ela está isolada em relação ao Planalto Central também? Ora, Minha Casa Minha Vida construiu 1000 casas em Araraquara. Construiu não sei quantas mil em tal local. Em Cubatão, nenhuma casa. Então, veja, terreno tem. Essa área aqui, 2.800 mil metros, é do SPU. O SPU tem um projeto que é para moradia social, liberou não sei quantos bilhões do Minha Casa Minha Vida. Se eles apresentaram um projeto, agora possivelmente eles vão mostrar, pedimos no Minha Casa Minha Vida e não saiu nada, não conseguimos construir nada. Então, eu digo, quando eu disse da articulação, eu até vou muito mais claro. Uma falta de vontade política deste governo em resolver os problemas da cidade é muito grande. Aliás, este governo não resolveu nenhum problema da cidade. Na verdade, este governo foi muitos problemas para a cidade de Cubatão, principalmente no que se tange nas finanças do município. O município realmente está quebrado. Tem que ter um ato de muita coragem ao governar a cidade daqui para frente. Ato de coragem. Você acha que ter coragem de fazer muitas coisas. Essa é a cidade que espera o próximo prefeito. Uma cidade quebrada? É uma cidade quebrada, eles vão deixar quebrada. Quando eu disse aqui, por exemplo, eu vou citar dois, eu já falei de algumas secretarias que existe e que não faz nada. Ora, nós temos grandes jornalistas na prefeitura, nós temos o setor de comunicação da prefeitura muito bom, a prefeitura sempre fez tudo da prefeitura. Hoje nós temos uma revista em Cubatão, por aproximados 4 milhões e alguma coisa. Para quê? Para fazer aquela Cubatão. Eu, por exemplo, queria morar naquela Cubatão daquela revista. Eu estou morando em Cubatão real. A Cubatão da revista não existe, mas a revista existe. Uma revista que consome 4 milhões e alguma coisa da cidade, daria para construir 2 creches, por exemplo, na cidade para atender a demanda. Então é isso que eu estou falando, só que eu não tenho um compromisso com revista, eu não tenho um compromisso com jornal, eu tenho um compromisso com o povo. Então tem que ser muito compromissado com a população, porque vai ter que cortar algumas coisas da cidade, vai ter que extinguir. Não dá para manter alguns contratos que existem em Cubatão, os contratos são megabi. Geraldo, eu já vi vários candidatos falando sobre reprogramação e revisão de alguns contratos que o município tem. Mas cada vez que você revê um contrato, você não acaba criando um prejuízo para o município em razão dessa revisão? Eu disse isso uma vez para o secretário de saúde, que ele disse que ia fazer uma revisão de contrato lá com a empresa de saúde, acho que era a ProSaúde. Eu falei, você vai querer uma demanda judicial para o município. Alguns futuros prefeitos dizem exatamente isso, olha, precisamos rever os contratos, mas não acaba por não criar uma demanda, um prejuízo para o município, porque a empresa sai prejudicada? Não. O contrato geralmente é 60 meses, renovável a cada ano, a cada 12 meses. O que eu quero com uma revista em Cubatão? Nós já temos tantos jornais na cidade. Agora, contratar revista para fazer uma revista ilustrada, para soltar, tem cartunista na cidade aqui, tem jornalista na cidade, eles sabem muito bem fazer isso e vai fazer uma revista real. Sabe qual é a melhor revista de um prefeito? É a presença dele junto do povo. É ele enfrentar o problema de frente. Prefeito que corre de problema ou político que corre de problema não é político. Eu me lembro que eu passei em dois incêndios, um de Vila São José e outro do Dom Pedro. Eu fui um dos primeiros vereadores a chegar lá no local e vim junto com o povo até o Bloco Cultural. Enfrentei naquela ocasião um pelotão de choque que estava impedido. Falei, todo mundo dentro do Bloco Cultural que eu vou buscar o prefeito e o secretário. E levei o Clermont na época. Aí criou naquela época criou o aluguel social, que naquela época parece que era R$300, que a prefeita até dizia que era esmola e continua 300 até hoje, depois de 8 anos dela. Então tem coisas que o político tem que enfrentar, ele tem que ir lá saber do problema. Em gabinete não tem problema, gabinete tem ar-condicionado, cafezinho, chazinho e papo furado.
Político é político, tem que andar na cidade. Um prefeito que andar na cidade, ele vê os problemas e o secretário não consegue enganar ele. Então, esse governo é desarticulado e adormecido. Você acha que, em síntese, como você disse para nós que a cidade não tem problema de dinheiro, mas acredita que a cidade vai estar quebrada? Isso é só fruto de má gestão mesmo? Ou você acredita que a circunstância, a crise também impactaram nessa condição? A prefeita perdeu, ela perdeu noção do tempo. Ela gastou, e podemos ver isso nas contas dela, nas prestações de conta. Ela gastou o orçamento de 2010, ela gastou em 2009, e assim sucessivamente. Então, hoje ela está trabalhando, pagando o orçamento de 2015. Então, ela está com o orçamento atrasado. Falta de gestão, digo com muita propriedade. Em 2000, quando eu assumi, primeira vez a cadeira na Câmara, o prefeito Clermont recebeu a prefeitura com um orçamento de 187 milhões, 460 milhões de dívidas, 460 milhões de dívidas de precatórios, e o ano seguinte foi 220 mil, nunca atrasou o 10º dos funcionários, nunca deixou de pagar férias dos funcionários, nunca deixou de pagar nada disso. O último orçamento foi 580 milhões. O orçamento desse atual governo, ele ultrapassa, o ano passado parece que foi 1 bilhão 180 milhões. Então, onde está a queda de receita nisso? Não tem nenhuma queda. Se hoje acontecesse 800 milhões, ainda era um bom dinheiro para 120 mil pessoas. Então, nós temos cidade aí que tem um orçamento de 100 milhões. Que é Você acha que o governo que inchou, o governo que cresceu, ele estava consumindo esse recurso? Eu acredito, Marcelo, que o grande pecado desta prefeita foi no primeiro governo dela, no primeiro ano do governo dela, de uma forma irresponsável, ela pediu remanejamento livre de 50% do orçamento. O que eles fizeram? Eles gastaram 50% assim a revelia que aí a Câmara aprovou, na época, lógico que eu votei contrário, eu achei um absurdo aquilo lá, então não precisava de Câmara. Para que Câmara? Deixa ela administrar sozinha. Então, quando ela gastou tudo aquilo, ela previu que no final do ano ela teria um superávit de não sei quantos milhões, ela gastou em cima do superávit, ela foi gastando. Gastou em cima de perspectiva. Perspectiva. Então ela começou em 50, 30, não sei quanto, esse ano os vereadores deram. Mas mesmo assim, 10% livre para ela é um descontrole, ela descontrolou o governo, ela perdeu o controle total do governo e foi gastando de qualquer jeito. Então, dinheiro não aceita desaforo. E ainda mais o dinheiro do povo, ela desaforou com o dinheiro da nossa gente. Tá, Geraldo, estamos quase terminando o programa. Em síntese é o seguinte, em que cidade você acha que o candidato do PR vai governar? Em que cidade, com que condição essa cidade vai estar? O candidato do PR vai governar numa cidade de um povo trabalhador, de um povo sério e que vai precisar de um governo sério, vai governar junto com o povo e para o povo. E desta forma nós vamos primeiro nós vamos adequar na cidade a saúde, a educação e a manutenção da cidade. As demais coisas nós vamos ver em outro momento. Então não vou, em nenhum momento do meu mandato, eu vou, da minha campanha, eu vou falar em grandes obras não. Primeiro, nós temos que dar um basta e melhorar realmente de vez a saúde de Cubatão, a educação, a manutenção da cidade e a autoestima do nosso povo que está muito baixa. Nós precisamos reconstruir Cubatão. E o candidato do PR está totalmente preparado para isto. Assim como nós, há 40 anos governamos a cidade de Guararema, é só ir lá e visitar. Pegaram Guararema, também 2 jovens, e era pior do que Cubatão. E com muita criatividade. E a minha criatividade é chamando o povo para ajudar a governar. É o povo que tem que saber o que é melhor para a cidade. Não sair fazendo qualquer tipo de obra igual fizeram. No começo quebraram todas as escolas, todos os muros e colocaram grade para gastar o dinheiro todo com uma empresa contratada deles mesmos. Então é isso que não pode acontecer. Então o PR vai encontrar uma cidade sim quebrada, mas que nós vamos ter soluções, porque nós vamos até o Planalto Central, Palácio dos Bandeirantes, em busca de recursos para a cidade, e nós vamos cortar todos os gastos indevidos da administração pública, enxugar a máquina e, com isso, levar o benefício para a nossa gente. Estamos preparados para tudo isso. Em relação a você que acompanha o programa, eu espero que você tenha gostado desta edição e até a próxima.